Voltamos com Rede Notícia e agora a gente vai conversar com o gerente de agronegócio do Sistema Faeng Senar, aqui em Minas Gerais, o Rafael Rocha. E o assunto são os impactos na possibilidade desse tarifaço de 50% de todos os produtos brasileiros nos Estados Unidos, que seria imposto pelo presidente Donald Trump. Quais serão esses impactos no agronegócio em Minas Gerais? Rafael, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por atender nosso convite. A gente vem acompanhando desde o ano passado, uma liderança do agronegócio quando a gente fala em PIB mineiro, em balança comercial mineira. Ano passado, o agronegócio já puxou, já foi o principal motor dessa balança exportadora mineira, ultrapassando a mineração. Esse ano, no primeiro quadrimestre, essa liderança permaneceu e a gente acha muito difícil que isso modificasse caso não houvesse essa questão desse tarifaço. O que a gente já pode entender se esse tarifaço se realmente se concretizar? Qual será o impacto em algumas culturas e como que o agronegócio vai receber isso na pancada no peito aí a partir de agosto? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para atender, né, quando for solicitado. É um prazer estar podendo falar um pouquinho sobre o agronegócio, falar um pouquinho para a população, esclarecer um pouco do que o sistema tem feito e como a gente entende, né, todos esses movimentos, né. O que foi, né, já falou, né, cada vez mais o crescimento da exportação em Minas Gerais tem sido relevante. Nosso principal produto, o café, tem ganhado cada vez mais mercados, principalmente o mercado asiático, com expansão, além, né, da expansão de bovinocultura de corte, né, a carne, nossas carnes de forma geral, frango, suíno, tem crescido cada vez mais, além das culturas tradicionais como açúcar, laranja tem também se expandido. O que a gente percebe, né, e antes de qualquer coisa, antes de falar dos impactos, né, o que a gente acredita é que a gente vai conseguir resolver isso no diálogo. Entendendo que o diálogo para este caminho, né, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, é um parceiro comercial de grande importância e é um parceiro de muitos anos, sempre houve uma relação muito boa. Acreditamos que o diálogo vai vencer sobre isso. Mas, né, trazendo um pouquinho de números e, né, dessas possibilidades, o impacto será muito grande, principalmente quando se trata de café, né, o nosso principal produto. Hoje, os Estados Unidos importam em torno, melhor, de tudo que é importado de café nos Estados Unidos, em torno de 30% vem do Brasil. E 75% do que eles importam vem de Minas Gerais. Então, a gente tem um impacto direto, né? O suco de laranja, né? A laranja, Minas Gerais já é o segundo maior produtor de laranja do Brasil. São Paulo terá um impacto muito maior, mas nós também poderemos sentir caso haja algum né, sobretaxa e isso pode trazer muitos impactos. E como é que os produtores eles estão encarando essas possíveis barreiras econômicas? Como é que vocês da FAENG também estão instruindo, estão apoiando? Bom, de forma geral, o produtor continua produzindo, né? Nós não temos condições de esperar falar para a laranja ficar mais um pouquinho no pé. Ainda não teve nenhuma limitação na produção ainda, né? Não, ainda não. Ainda continuamos produzindo, né? Então, assim, não tem como falar para a laranja não ficar no pé, não amadurecer, para o boi comer um pouquinho menos para esperar alguns dias. Isso tudo causa um impacto econômico muito grande. O que a gente tem como federação e principalmente como instituição, né, como a confederação, é buscando diálogo, né, subsidiando, né, nós temos aí uma relação muito próxima com a frente parlamentar, que já demonstrou a sua preocupação e que buscar o diálogo sempre será o melhor caminho. Ô, Rafael, você estava falando do café. O café, nesse último ano, ele conseguiu aumentar muito o valor dele agregado, como uma commodity que é, um valor agregado maior no mercado internacional, ficando cada vez mais caro, e mesmo assim a gente não percebeu uma queda nas exportações dessa commodity para países como, por exemplo, Estados Unidos, onde se tomar café é um hábito cultural do norte-americano. Você acredita que mesmo que essa taxa vier a ser imposta, essa aceitação no mercado vai continuar? Porque pensa, você tem um acréscimo violento no preço do café. Você acha que o norte-americano vai continuar tomando café ou vai preferir outras culturas e aí a gente vai ter que buscar outros mercados?
Bem, o crescimento do café, que já vem de algum tempo, né, ele está ligado a algumas questões climáticas, né? A gente teve aí, nos últimos 2 anos, um impacto muito grande da queda de produção do Vietnã, que é o segundo maior produtor do mundo, e nós temos há 5 anos já com impactos diretos aqui na nossa produção, principalmente em Minas Gerais. Isso reduziu a oferta de café no mundo, aumentou o preço, né, como qualquer commodity. Com relação ao consumo norte-americano, tem-se que em torno de 76% dos consumidores norte-americanos consomem café. E os Estados Unidos não produzem um pouquinho de café no Havaí, cerca de 1% do que eles consomem, então é um volume muito pequeno. O que a gente tem? A gente tem colheitas de safras mais avançadas. Hoje, quem está colhendo café hoje? Brasil e Indonésia, que tenha significante produção no mercado mundial. Colômbia e Vietnã, por exemplo, já passaram suas colheitas. Então, a gente não tem hoje no mercado um substituto para o Brasil, né, ou seja, para o norte-americano importar. Então, essa sobretaxa acontecendo, acredito sim que a gente ainda terá, né, ainda alguma comercialização, pode prejudicar, claro, né, e a gente colocar esse café no mercado não será tão simples, que é um volume representativo. Mas acho que quem vai sofrer mais com isso é o próprio consumidor norte-americano. Seria uma oportunidade também de abertura desses novos mercados? Porque se é muito bom a gente vender essa quantidade de café para os Estados Unidos, ao mesmo tempo a gente fica refém de qualquer humor de quem esteja à frente da caneta norte-americana. Pode ser uma nova oportunidade para se abrir novas fronteiras para o café mineiro? Vou te fazer essa provocação para você responder depois do intervalo. Pode ser? Tá ok. Então. Nós vamos para o intervalo. Rede Notícia conversando com o gerente de agronegócio do sistema FAENG Senar, o Rafael Rocha, sobre os impactos do possível tarifaço de Trump no agronegócio em Minas Gerais. Vamos para o intervalo, rapidinho. Estamos de volta com o Rede Notícia. A gente segue conversando com o gerente do agronegócio do sistema FAENG Senar, o Rafael Rocha, e a gente está falando sobre os impactos do tarifaço, né, do Trump, dos Estados Unidos aqui no agronegócio do nosso estado. E, Rafael, recapitulando aqui a pergunta que o André havia feito, com essa possibilidade, né, dessas tarifas, desses 50% da tarifa, existe a possibilidade de ampliar o mercado, né, para outros países? Existe essa visão, essa projeção? Bom, Janaína, a abertura de mercados, a ampliação de mercados é sempre bom, sempre importante, né? Cada vez mais pulverizar e depender cada vez menos de um único comprador, ou de um volume maior de compradores é muito importante. Isso é sempre muito positivo. Porém, neste momento, né, neste formato, a gente ter que buscar nossos mercados, muda um pouco a postura, né? Muda a forma de negociação. Uma coisa é eu oferecer um produto ou buscar um mercado quando eu tenho ele, né, em uma condição aqui e que esse comprador está competindo com outros compradores. A partir do momento que eu tenho alguma sanção e que o mundo, obviamente, né, sabe disso e vai perceber, a gente perde poder de barganha. Então, neste momento, né, voltando ao principal tema que a gente tem falado, né, o diálogo, buscar restabelecer é o melhor caminho. Porque buscar outros mercados, com certeza nós teremos dificuldade. O volume não é pequeno, é o nosso segundo maior parceiro comercial, né, excluindo a União Europeia, né, se a gente entender a União Europeia como bloco é o segundo, mas como país, primeiro a China, segundo os Estados Unidos, e recolocar isso no mercado como um todo, a gente perde poder, possivelmente nós vamos perder valor. Gente, para quem nos acompanha, para entender em cifras, né, são bilhões, né, em exportação, são mais de 10 bilhões só em 2024, né? E, Rafael, a gente tem falado, você tem falado muito dessa questão do diálogo do governo brasileiro com o governo americano. E o setor agro-mineiro tem pressionado o nosso governo para manter esse diálogo, para manter esse acordo diplomático? Como é que tem? Qual que é o posicionamento? Tem essa cobrança? Bom, a CNA tem buscado diálogo direto, né, com o ministro Alckmin, tem buscado oportunidades de expor e parte dos setores também da agropecuária já tiveram alguma oportunidade para demonstrar, né, e demonstrar o nosso apoio
a nossa preocupação e abertura, porque nos couber o que precisar de subsídio, de informação, de força, né? Porque tanto o nosso setor empresarial, né, quanto o setor empresarial agrícola e agropecuário dos Estados Unidos estão muito preocupados com isso. Rafael, você a gente estava falando aqui no intervalo sobre volumes, né, de exportações. Minas Gerais hoje exporta 11,4% de tudo que produz diretamente para os Estados Unidos. A gente tem pode ter um impacto violento em termos de perda de empregos. Quantifica isso para quem está nos ouvindo e nos assistindo entender o que isso pode... Quando a gente fala no tarifaço, você pensa assim, uma birra do Trump com o Lula, com o Bolsonaro envolvido, aquela história toda. Mas isso pode impactar na vida de quem está ali trabalhando na indústria, trabalhando no beneficiamento do café, da batata, da laranja, da carne bovina, e que não tem nada a ver com essa história toda, né? Sem dúvida. Voltando a falar de café, né, o nosso maior produto, a gente está do meio para o final da colheita do café. E nós temos, em Minas Gerais, e de forma geral, a grande produção de café é de pequenos produtores, né, e cafés de montanhas, onde se tem dificuldade de mecanização. Então, a mão de obra para a colheita desse café é muito importante e é um momento onde se emprega muito no estado de Minas, como um todo, né, a cafeicultura. Qualquer impacto que prejudique, consequentemente, vai trazer prejuízo direto para a contratação, né, ou seja, a redução dessa mão de obra. Nós já estamos vendo também frigoríficos pararem suas atividades ou reduzirem suas atividades com receio dessas sanções, dos preços, né? A gente já tem aí pescado, frutas que já estavam contêineres que não saíram do porto por chegarem nos Estados Unidos já a partir do dia 1º e aí os compradores de lá não saberem o preço que chegaria. Então, tudo isso vai impactando, né? A gente tem na fruticultura, né, no norte de Minas, muito importante. E se a gente começa a ter, né, essas sanções, essas limitações, esse receio, isso tudo vai impactar sem dúvida nenhuma na contratação. Daria para poder pegar parte dessa produção e voltar para o mercado interno para tentar, de certa forma, fazer com que essa produção circulasse? Seria só sobre a oferta, né? Ou o mercado interno também não tem capacidade de absorver isso? De forma geral, né, a gente pode falar de que quase todos os nossos produtos, a nossa exportação ela é do excedente. Né? Se a gente fala de carne bovina, né, que é um produto muito importante, em torno de 70% do consumo é interno. Né? Então a gente tem sim, né, se não consegue colocar, a gente tenta direcionar algo para o mercado interno. Mas, de forma geral, esse produto, até muitas vezes, quando a gente fala de fruticultura, é um produto diferenciado, produzido para um mercado externo que talvez não tenha nem tanta aceitação da forma, né, como tem no mercado externo no nosso mercado aqui. Então, não é benéfico para ninguém. O diálogo é a única saída mesmo. É a única saída. E para a gente finalizar, o que o pequeno, médio produtor ele deve fazer nesse momento, Rafael? Qual que é o conselho que a FAENG Senar dá para esses produtores? Bom, de forma geral, o que a gente falou lá no início, o produtor continua produzindo, né? Não dá para a gente parar, não dá para parar a colheita no meio, né? Diversas culturas, por diversas questões de tempo, estão em fases diferentes, algumas em plantio, outras já em colheita, e que nós não podemos desistir, né? O trabalho deve continuar e a gente está, né, dentro da federação para dar qualquer apoio, qualquer dúvida, procure os sindicatos de produtores rurais, que é a base nos municípios e região de vocês. Nós, aqui como federação, né, representando o estado de Minas, e nós estamos repassando em contato direto com a CNA, que é a nossa representação a nível nacional, buscando o melhor caminho. Quero agradecer a presença do gerente de agronegócio do Sistema FAENG Senar, Rafael Rocha, falando aí sobre esses impactos. Portas do Rede Notícias, da Rede Catedral de Comunicação Católica, sempre aberta a vocês. Quero trazer você de novo para a gente falar sobre as iniciativas justamente para fomentar o agronegócio em Minas Gerais. E aí eu já te faço esse convite para uma próxima entrevista, tá bom? Estamos à disposição. André, Janaína, muito obrigado. Qualquer demanda, qualquer necessidade, estamos aqui à disposição. Tá? Pode sempre. Obrigada. Eu que agradeço.
Termina aqui o nosso Rede Notícia, agradecendo a sua companhia. Você que está nos assistindo e ouvindo, não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. O Instagram é o TV Horizonte Oficial, mais de 10 mil seguidores. E também no Rádio América Oficial. E segue a gente também no YouTube, que está crescendo cada vez mais os inscritos e a gente quer você lá. O Rede Notícia TVH e tem também o TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Você vai ficar agora com Bola na Rede com o Júnior Brasil, trazendo todas as informações do mundo da bola. Até amanhã, boa tarde. A gente volta amanhã ao meio-dia, já chamando. Amanhã a gente vai ter aqui no nosso quadro de entrevistas a presença do padre Júlio Lancelotti. E eu já chamo você a participar com a gente. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.